Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Geometria Plana. Hoje nós vamos falar de retas e polígonos. Eu sou a professora Aline Rosseto, então você já me conhece, né, da nossa primeira teleaula. Eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E hoje então nós vamos falar de retas, de polígonos. E aí, eu gostaria de trazer, né, para a gente analisar. Você já parou para pensar ao seu entorno, né, seja na sua casa, no seu trabalho, em algum momento que você saia, né, que você tenha saído e que você se deparou com alguma reta, com algum polígono? Bom, para iniciarmos, eu trouxe duas imagens e também temos alguns questionamentos que nós vamos responder ao longo dessa aula, que refletem imagens de retas no nosso dia a dia, é algo bem comum, e também de polígonos. Veja no quadro. Então, no quadro, aqui eu tenho o quê? Duas janelas, né? E o que a gente tem? Eu tenho retas que podem ser paralelas, retas perpendiculares e que vão compor essa janela. Aqui, olha que interessante, não sei se você já observou ou já viu em alguma colmeia ou em alguma figura a representação de um polígono. Então, é uma forma geométrica, né? Nós temos ali um polígono com 6 lados. E olha que interessante, que a abelha, ela produz o seu favo para nos dar o quê? O mel. Então, olha que interessante, a gente consegue ver em situações da realidade, em fenômenos que nós temos em nossa volta, essas figuras. No caso ali eu trouxe da janela, e se você parar para pensar, então onde você estiver, se você olhar para cima no telhado, você pode ver algumas retas. Se você olhar para a porta da sua casa, você também pode ver algumas retas. E outras plantas, né? Será que nós temos algumas plantas que têm essas figuras? Então, é interessante a gente pensar nessas figuras geométricas e de que forma a gente pode relacionar com o que nós estamos estudando. E pensar nesses pontos, nesses aspectos, para nós levarmos para o nosso aluno. Porque para ele também, que ele fique interessado, que ele tenha também esse olhar. Pensar ali nesse olhar que acaba sendo um olhar investigativo, olhar as circunstâncias, o que nós temos à nossa volta e poder relacionar com o que nós estamos estudando, com o nosso dia a dia, com aspectos, né, que nós temos para relacionar com os nossos estudos. E nós vamos falar de triângulos também na aula de hoje, então de polígonos. O que são polígonos? São formas delimitadas por retas, e nós vamos ter o triângulo, o quadrado, entre outros polígonos que nós veremos no decorrer das nossas aulas. E eu gostaria de retomar o quadro para nós respondermos, ou melhor, eu trouxe para analisarmos e que podemos responder agora e também ao longo da nossa aula. Como as retas podem ser classificadas? O que são polígonos? E também vamos falar de triângulos. Veja, aqui se a gente for analisar, se eu considero como sendo retas paralelas, retas concorrentes ou retas perpendiculares, e ao longo da nossa aula nós vamos ver vários aspectos relacionados a isso. Eu também gostaria de trazer o seguinte: se você tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação ao que nós estamos vendo, se você tiver um outro exemplo em relação ao que eu trouxe, manda pelo chat. E se tiver dúvida, não fique com dúvida. Eu falo que é sempre bom a gente conseguir sanar as nossas dúvidas de forma assim que conseguir. Porque se você vai deixando as dúvidas, acaba juntando uma com a outra e quando vê, é muita coisa para ser estudado.
retas e polígonos, né? Então, o que são retas e triângulos, né? Estou pensando em polígono. Retas e triângulos. O que são retas e o que são triângulos? Como nós podemos classificar essas retas e como classificar esses triângulos? Veja no quadro. Retas, então aqui nós temos exemplo, né, de alguns tipos de retas. As coincidentes, que são aquelas retas que elas estão contidas no plano. Veja, eu tenho aqui a reta R coincidente com a reta S e ela está contida no plano. É como se eu tivesse uma reta sobre a outra, elas estão se coincidindo. Aqui eu tenho retas concorrentes. Qual que é a característica dessa reta concorrente? Ela vai ter um único ponto em comum. Esse único ponto que a gente fala que é apenas nesse momento que elas se encontram, que elas concorrem. E retas paralelas? Veja aqui o exemplo, né? Dessas retas paralelas, elas estão no plano alfa e são aquelas retas que elas não vão se interceptar. Se nós prolongarmos essas retas, elas não vão se interceptar. Então, veja, aqui são alguns tipos de retas: coincidentes, concorrentes, paralelas. E nós temos outros tipos de retas. Por exemplo, eu posso relacionar esses tipos de retas. As retas paralelas com uma reta concorrente, por exemplo, ou uma reta transversal. E é isso que nós vamos ver agora. Quando eu tenho essa situação, o que acontece com essas retas? Qual que é a particularidade? Quais são as características? Veja no quadro. Aqui nós temos as retas, né, que são chamadas de transversais. Algumas características. Veja aqui que eu tenho o M, então a reta M paralela à reta N. O que acontece? Quando eu tenho uma reta T, que é uma reta transversal, é aquela reta que vai cortar aquelas minhas duas retas paralelas. Veja que a gente consegue identificar alguns ângulos nessas retas. E eu tenho a região interna, que é a região que está dentro dessas retas paralelas, e as regiões chamadas de regiões externas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos analisar esses ângulos de acordo com essas relações que eles possuem. Aqui eu tenho que os ângulos, 1 e 5, veja, 1 e 5, eles são ângulos correspondentes, então eles se correspondem. Por quê? Eles têm um lado na mesma transversal e eu tenho aqui duas retas que são paralelas, então eu chamo de ângulos correspondentes. Assim como o 2 e o 3, o 2 e o 6, o 3 e o 7, o 4 e o 8. Então, esses são exemplos de ângulos correspondentes. Veja esse outro exemplo de alternos internos. Se eu estou falando de internos, nós vamos olhar para a região interna, ok? Então, nós vamos olhar para o 3, 4, 6 e 5. O que quer dizer alterno? Vem de alternar. Então, quem que está alternando? O 3 e o 5. Veja que eles se alternam. Um está para um lado da transversal e o outro está para o outro lado. E o 4 e quem? E o 6. Isso são alternos internos. E os alternos externos? Veja, quem que está se alternando aqui? O 1 e o 7. Eu tenho um de um lado da transversal e o outro do outro. Eles se alternam. E quem também? O 2 e o 8. Então, a gente falou dos alternos, tanto o interno, que está dentro da região, quanto o externo. Quem nós temos agora? Os colaterais. O que significa ser colateral? Estar do mesmo lado,
Vamos ver o interno. Então, ó, quem são ângulos colaterais? Estão do mesmo lado internamente, o 3 e o 6. E aqui no caso, ó, o 4 e o 5. E os externos, que estão na região externa? O 1 e o 8 e também o 2 e o 7. Então, são ângulos que a gente consegue analisar e que eu consigo fazer uma correspondência e uma análise entre eles, por meio dessas retas que são paralelas e uma reta transversal. E lembre-se, ângulos internos, eles estão entre aquelas duas paralelas. Os externos, eles já não estão entre, eles estão externamente para o lado de fora. E você faz uma análise com base nessas características e analisando cada um desses. Vamos ver outras relações. Aqui eu tenho então um exemplo, ó. Suponha que 2x e x mais 20 sejam as medidas de um par de ângulos alternos, formado pelo cruzamento de duas retas paralelas com uma transversal. Então, aqui eu tenho retas paralelas, R e S, e uma transversal. O que eu posso ter de ângulo alternos? Lembram lá, se eu tenho alternos, ó, eu posso pensar nesse como sendo um alterno interno e esse aqui também. Eu posso pensar, né, nesses dois exemplos e o que acontece com esses ângulos. Se eu chamo aqui de 3, o ângulo 3 e o ângulo 6, numerando aquela relação. Eu também posso pensar nesse e nesse, então como sendo 4 e o 5 alternos, aqui no caso internos. E se fosse externos, né? A relação seria a mesma. Quem que eu estaria aqui analisando? Eu poderia pensar nesse alterno, o 2, e aqui como sendo o 7. Pensar nisso, mas o que acontece com esse 2x e x mais 2? Vamos pensar aqui no 3 e no 6. Se eu tenho um medindo 2x e o outro x mais 20, qual vai ser o valor do x? O que acontece com esses ângulos? Eles são iguais. Então, 2x igual a x mais 20, se eu tenho essa relação, eles são iguais. Então, vamos resolver aqui. Então, 2x é igual a quem? X mais 20, tendo esses ângulos alternos. Então, eu vou ter que 2x menos x é igual a 20. 2x menos x é x, é igual a 20. Então, quem que é o valor do x? 20 graus. E se você substituir aqui, ó, 2 vezes 20, 40, e 20 mais 20, 40. São ângulos alternos e iguais, ok? Então, por meio dessa relação de retas paralelas, tendo uma transversal sobre essas retas, o que acontece, né? O que eu consigo identificar? Esses ângulos internos, alternos e essa relação também de correspondência entre eles. E agora nós vamos ver uma relação em que eu tenho uma figura, por exemplo, um triângulo, e essas retas, de que forma que eu consigo determinar esses ângulos? Veja no quadro. Então, a gente vai considerar ângulos internos e externos de quem? De um triângulo. Quem são os ângulos internos do triângulo? O beta mais o alfa. Quem que é um ângulo externo? O gama. Como que eu consigo determinar qual vai ser a medida desse ângulo, esse alterno, né? Esse ângulo que está fora. Então, se eu traço retas paralelas R e S, veja, ó, a reta paralela é S e a reta paralela R. Como que eu consigo determinar todo esse ângulo? Qual vai ser essa relação? Eu vou ter que vai ser o valor do ângulo alfa, que é esse daqui,
mais o valor do ângulo beta. Então, nós vamos ter um ângulo alterno interno. Aqui, ó, como eu tenho essa paralela, o mesmo ângulo beta é esse beta 1. E aqui eu tenho um alterno interno, tendo então todo esse ângulo como sendo a medida do alfa mais a medida do beta. E aqui a gente vai analisar o ângulo quando eu tenho a altura de um triângulo. Veja, aqui é um triângulo retângulo. Quem que vai ser a sua altura? Então, eu traço essa altura R e vai formar um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um triângulo isósceles, né? Então, AB, AC, CB, BD. Quando a gente traça a perpendicular, nós também formamos o ângulo reto. Então, quando eu traço a altura R, eu vou ter a altura formando um ângulo reto. Então, veja, o que é importante nós analisarmos? Sempre que você traçar a altura, nós vamos formar um ângulo reto, um ângulo de 90. A mesma ideia aqui, ó. Se eu tenho aqui um triângulo escaleno, o que acontece com a minha altura? Eu tenho a altura e vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o que é importante nós sabermos? Quando eu traço a altura de um triângulo, eu formo um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus com a base. E assim a gente falou das retas. Qual a relação dessas retas quando eu tenho retas paralelas, transversais e a relação com seus ângulos? Nessa situação problema, nós vamos relacionar a geometria plana, que são conceitos da geometria, relacionando em sala de aula. De que forma que eu posso levar para a sala de aula e trabalhar com os meus alunos esse conceito? Veja de que forma. Para que você possa encarar o desafio de ensinar com qualidade, é necessário uma criatividade, estudo e planejamento. Para uma primeira aula, imagine-se com a tarefa de ensinar os estudantes resultados notáveis da geometria plana. Como explicar essa definição de forma que fique clara para o aluno? Olha a definição. A medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, por que isso é válido, né? E de que forma que a gente pode trabalhar e levar para o nosso aluno algo concreto, algo palpável, algo notável? Então, a gente precisa mostrar que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos, mas de que forma? Para que ele consiga visualizar e entender. Porque às vezes a gente apenas fala, somando esses dois você vai ter esse valor, mas por quê? Como? Por que que isso acontece? E é isso que nós vamos ver agora e mostrar de que forma fazer isso. Veja no quadro. Então aqui, ó, ali é o ângulo alfa. Como que isso é válido? Então, o que eu tenho, né? Que se eu somar esses dois ângulos, eu vou ter esse outro aqui, que é externo a esse ângulo. Como que a gente pode pensar? Se nós traçarmos retas, né? No caso aqui, eu vou ter uma reta e a outra reta. Se eu traçar uma reta paralela a ela, nós podemos pensar, né, que a reta tem então uma reta paralela a outra e uma que é a transversal. Quando eu analiso os ângulos, a gente pode identificar e saber que eu tenho que esse ângulo alfa é a soma desses outros dois ângulos. E eu também posso apresentar, isso é uma outra forma de resolver, que a soma desses dois, ela vai ser essa
medida externa, né? E nós vamos fazer isso agora. Então, eu vou mostrar para você de que forma é possível fazer que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela seja igual à medida adjacentes, né? Que seja igual à medida do ângulo interno não adjacentes a eles. Então, na câmara de documentos, eu vou mostrar, eu construí um triângulo e por meio desse triângulo, a gente vai trazer essa relação. E é importante que, se você tiver a oportunidade de trabalhar dessa forma com os seus alunos, para que ele consiga também visualizar isso. Então, pela definição, o que nós temos? Que a medida do ângulo externo de um triângulo é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, nós falamos que essa medida aqui, ó, essa medida aqui é quem? 30 graus mais 100 graus. Será que é isso mesmo? Veja o que eu fiz. Eu construí o mesmo triângulo, ó. Então, eu vou mostrar aqui em cima. É o mesmo triângulo com os ângulos iguaizinhos, ó. Esse é igual a esse, apenas o 100 que ficou ali invertido, mas eu vou mostrar por quê. Eu cortei apenas ao meio, porque eu quis trazer e mostrar que quando a gente substitui aqui nesse ângulo pelos outros dois, ó, é essa relação, essa definição que acontece. Então, a soma do ângulo externo, então o valor, né, a medida do ângulo externo, ele é igual a quem? A soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa não ser adjacente? Não está do mesmo lado. Esse é o ângulo, né? Ele está para o lado externo e esse é o lado não adjacente. Então, eu somo, ó, 100 mais 30, 130. E a gente consegue mostrar para o nosso aluno o porquê isso acontece. Então, consegue trazer relações de por que isso acontece e também uma forma manipulável, uma forma concreta, que às vezes é mais perceptível, é mais fácil de identificarmos. Quadriláteros. Você sabe o que significa? O quadri vem de 4. Láteros vem de lado. Então, são figuras que possuem 4 lados. Além do quadrado, do retângulo, outras figuras possuem esses 4 lados. Vamos ver. Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadrilátero. Então, veja, quatro, látero, lado. Aqui nós temos alguns exemplos. E além disso, né, de possuírem esses 4 lados, nós podemos ter quadriláteros convexos ou quadriláteros côncavos. Então, vamos ver qual que é essa diferença. Então, ó, nesse quadrilátero ABCD, eu tenho as retas. O segmento de reta AB, BC, CD e DA. Elas não cortam nenhum lado do quadrilátero, mesmo eu fazendo o prolongamento desses segmentos, ó. Então, eu faço o prolongamento e ela não vai cortar. Então, eu tenho um quadrilátero côncavo, convexo. Vamos ver a diferença para o côncavo. Quando eu tenho um quadrilátero côncavo, se você prolongá-las, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o prolongamento, mas veja, quando eu prolongo aqui, ó, tem um corte. Quando eu prolongo essa outra, também tem um corte. Então, ela é chamada de côncavo. Essa é a diferença de ser convexo e côncavo. No convexo, mesmo tendo esse prolongamento dos lados,
eu não vou cortar o meu quadrilátero. Já se eu tiver esse prolongamento e cortar, nós vamos ter, então, um quadrilátero convexo, ok? Vamos ver quais são as características dessa relação. Então, só retomando. Quando eu tenho prolongamento e não corta, convexo. Quando eu tenho prolongamento e corta, côncavo, ok? E aqui nós temos alguns elementos de quem? De um quadrilátero, ó. Os vértices A, E, I e o O. Quem são os lados, ó? A, E, I, O, A. Quem são os ângulos internos? Ó, o ângulo A, o ângulo E, o ângulo I e o ângulo O. Quem são as diagonais? Vamos ver aqui as diagonais, ó. As diagonais são O, E, ou EO e AI. Veja que a diagonal, ela vai o quê? De um vértice ao outro. Então, o quadrilátero, ele tem duas diagonais, independente de qual quadrilátero convexo seja, ok? E olha que importante, a soma dos ângulos internos, ok? E não dos ângulos externos de um triângulo são quantos? 360 graus. Lembre-se sempre, a soma dos ângulos internos, que são esses ângulos aqui de dentro, ok? Cada ângulo dele, se nós considerarmos aqui como sendo um ângulo reto, 4 vezes 90 graus, nós vamos ter, então, 360 graus, ok? Então, eu tenho, quando eu olho para um quadrilátero, quais são os elementos que a gente tem? Eu tenho o vértice, eu tenho ali os lados, eu tenho os ângulos internos, eu tenho as duas diagonais e lembre-se, a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto que mede? 360 graus. Nós temos tipos específicos de quadriláteros e nós vamos ver que um deles é o trapézio. Vamos ver os tipos de trapézio que nós temos. O trapézio, ele possui um par de lados opostos que são paralelos, ó. Então, eu tenho aqui opostos e paralelos, opostos e paralelos, opostos e paralelos. E os outros dois lados, eles não são paralelos entre si. Veja, esse não é paralelo a esse, ó, porque se eu prolongo, eu tenho aqui o encontro. Então, só dois que são paralelos entre si, ok? Eu tenho um trapézio que é chamado de isósceles, porque eu tenho a medida dos lados que não são paralelos iguais. Nós temos escaleno, quando a medida elas são diferentes. O mesmo aqui, ó, ele tá invertido. E eu tenho um trapézio retângulo, quando eu tenho um ângulo, dois ângulos retos naquele em um dos lados do meu trapézio, ok? Um exemplo de um quadrilátero, um paralelogramo, que é um quadrilátero convexo, que possui os dois pares de lados paralelos. Veja aqui, ó, AB paralelo com CD e AD paralelo com BC. Esse é um paralelogramo. Nós também temos o losango, que atende à definição de quem? De paralelogramo e possui os quatro lados congruentes. Então, você me pergunta, professora, qual que é a diferença, então, do paralelogramo para o losango? O losango, ele é um paralelogramo. Ele possui os lados opostos paralelos. Mas o que que acontece? Qual que é a particularidade dele? Todos os lados são iguais. E olha que informação importante do losango. O losango,
com ângulos internos iguais a 90 graus. Então, se eu tivesse aqui todos os ângulos sendo 90, nós teríamos um quadrado, que também é um exemplo de um quadrilátero, né? Um retângulo que atende à definição de paralelogramo e possui os seus lados, 4 lados congruentes. Então, ó, paralelos, e os 4 ângulos são retos. E o quadrado, além de possuir os 4 lados congruentes, ó, e também tendo o paralelismo entre os lados opostos, eles medem o quê? 90 graus. Então, se a gente pensar que a diferença é porque os lados opostos no quadrado, eles são sempre o quê? Iguais. Então, eu tenho todos os lados iguais. Diferente do retângulo, eu tenho os lados opostos iguais, só que a medida desse lado é diferente da medida desse outro. O que já acontece no quadrado, quando eu tenho todas as medidas dos lados iguais. Então, a gente viu o que são esses quadriláteros e qual que é a relação entre essas medidas e a particularidade de cada um. Nós vamos agora construir um retângulo por meio de alguns passos, né? E utilizando um compasso, uma régua. Veja de que forma. Chegou o momento de planejar sua aula e descrever os passos necessários para construir um retângulo de lados adjacentes, medindo 3 centímetros e 4 centímetros. Além disso, você precisa também pensar em uma estratégia para verificação de algumas das propriedades dos quadriláteros, utilizando régua ou réguas com graduações apagadas e também os compassos. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia para construir um retângulo. Então, veja, como podemos explicar para os alunos? Vamos construir juntos? E é isso que eu trouxe. Nós vamos construir um retângulo por meio, né, da utilização de lápis ou também caneta. Vou trabalhar com compasso e também com uma régua construindo esse retângulo. Então, na câmera de documentos, a gente vai fazer essa construção. Então, vamos lá. Não está aparecendo. Opa, aqui, professora. Eu acho que está com muito zoom, será? Deixa eu voltar. Isso. Né? Opa, acho que agora foi demais. Isso, tá focando, ok? Então, vamos lá construir o nosso retângulo. De que forma nós vamos fazer essa construção? Primeiro, o que eu fiz? Eu coloquei as medidas que foi pedido desse retângulo. Então, ele tem que ter 3 e 4 centímetros, ok? O próximo passo, eu construí uma reta auxiliar, que é em cima, que é sobre essa reta que nós vamos construir o nosso retângulo. O primeiro ponto que eu faço é marcar essa medida aqui, ó, de 4 centímetros, tá? Que eu vou colocar na base do nosso retângulo. Então, eu venho aqui, abro o compasso em 4 centímetros, ó, o que eu fiz? 4 centímetros, venho e marco aqui nessa reta auxiliar. Uma informação importante quando nós estamos trabalhando com retângulo, o que é? Ele vai ter os lados opostos, né? Paralelos com a mesma medida. Então, se aqui vai ter 4, o lado superior 4, esse outro 3 e esse outro aqui 3. Mas outra informação na definição de um retângulo, que ele tem
ângulo o quê? Reto. Ele tem ângulos de 90 graus. Então, eu preciso traçar o quê? Uma reta perpendicular com com esses vértices, ok? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e traço uma semicircunferência, tá? Então, eu venho aqui e traço uma semicircunferência com uma abertura qualquer, eu fiz aqui agora. Aí, eu venho na onde a circunferência tocou a reta auxiliar e marco sobre essa semicircunferência. Venho novamente onde na outra extremidade e marco outro ponto na semicircunferência e faço o mesmo nesses dois pontos que eu marquei na semicircunferência, ó. Não mudei a abertura, estou usando a mesma abertura. Professora, por que você está fazendo isso? Porque eu preciso traçar a reta perpendicular, que é essa reta de 90 graus. E agora, veja, ó, eu tenho um ponto aqui e eu tenho o ponto aqui que nós havíamos marcado. O que que eu vou fazer? Eu vou traçar essa reta e aqui nós temos, então, a nossa perpendicular, formando aqui um ângulo reto, um ângulo de 90. Tendo a reta perpendicular, vamos marcar os segmentos do nosso retângulo, ó. Então, eu vou novamente marcar aqui os 4 centímetros, ó, tá? Então, aqui, a partir do ponto que nós havíamos marcado, o 4, então, eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Vamos marcar aqui com 3. Então, eu venho aqui com a ponta seca, ó, do meu compasso e meço aqui os 3. Professora, posso fazer com a régua? Até pode, mas com o compasso nós temos algo mais preciso, algo com uma melhor medida. Então, eu venho e marco aqui, ó, os 3 centímetros e o mesmo eu vou fazer aqui, ó, com 3 centímetros. Vou marcar novamente, pegar novamente a medida de 4 para a gente traçar o outro vértice do retângulo, ó. Então, agora eu posso ligar esses 4 vértices. Então, eu vou ligar aqui, ó. Aqui. E ali, ó, veja que sempre no encontro do compasso, ele forma uma pontinha, ó. Um ponto, na verdade. Fazendo isso, a gente traça também aqui. Formamos, então, o nosso retângulo A, B, C, D. Veja que a gente consegue fazer e trabalhar com essas relações, né? Então, não só com definição, mas mostrar para ele de que forma isso é possível e como que ele pode fazer e construir esse segmento, esse retângulo, utilizando um compasso, uma régua, uma caneta ou um lápis. Agora é o momento de fazer uma atividade. E agora é o momento de colocar a mão na massa. Vamos ver. Nos seus estudos sobre ângulos, você se deparou com a seguinte situação. Então, nós temos ali, ó, 2 retas paralelas, uma transversal. Quais os valores A e B? Explique como determinar esses valores, ok? Então, eu vou deixar aí 1 minutinho para você resolver. É uma atividade, um momento de interação. Faça, né? Resolva essa situação. Mande as suas contribuições que daqui a pouco eu retorno para nós corrigirmos juntos.
Vamos então corrigir essa atividade? Veja o que nós temos no quadro. Então, ó, nos seus estudos sobre ângulo, você se deparou com essa situação. O que que nós temos? Duas retas que são paralelas e uma transversal. O que que nós temos aqui? Ó, esses ângulos, eles são o 3B menos 11 e o 2B mais 6. O que que acontece com esses ângulos? Eles são iguais, né? Então, ali eu tenho essa reta transversal. Se a gente lembrar dos ângulos, temos os internos, os externos, aquela relação de congruência, de correspondência entre ângulos, nós temos aqui que esse ângulo, ele é correspondente a esse ângulo. Então, eu tenho que 3B menos 11 é igual a 2B mais 6. O que que nós queremos descobrir? Determinar o valor do B. Então, trabalhando com aquela ideia, né? Se eu quero determinar o valor do B, eu preciso deixá-lo de um lado da igualdade. De que forma isso acontece? Lembrando do que nós falamos, então, o que que eu tenho? O 2B. Se eu quero subtrair esse 2B, eu preciso subtrair 2B do lado depois da igualdade e também do lado antes da igualdade. Por isso que eu fico com 3B menos 2B. E é aquela relação de passa para um lado trocando o sinal, ok? Então, eu quis explicar para a gente saber por que que eu tenho aqui menos 2B. 3B menos 2B, quanto que é? B. E aqui eu tinha menos 11 do outro lado da igualdade, mais 11. Então, a gente tem 6 mais 11, 17. Quanto que mede o B? Mede 17 graus. O B nós encontramos, mas a gente precisa determinar também quem? O valor do A. E lembre-se, ó, quando eu tenho ali esse arco, aquela medida daquele ângulo, quanto que é? 180 graus. Então, eu tenho que A mais 2B mais 6 é igual a 180. A mais 2B mais 6 é igual a 180. Nós determinamos o valor do B, que ele é igual a quanto? 17. Então, no lugar do B, eu vou substituir por 17. Então, vai ficar A mais 2 vezes 17 mais 6 igual a 180 graus. A mais, quanto que é 2 vezes 17? 34. Mais 6 igual a 180. A mais 40 é igual a 180. A é igual a 180 menos 40. O valor do A é quanto? 140. Então, se aqui eu tenho o A 140, aqui nós vamos ter como sendo 2B mais 6 igual a 40. Se você troca o B por 17, 2 vezes 17, 34. 34 mais 6, nós temos ali 40 graus. E quando você soma o 140 mais o 40, nós temos os 80 graus. E assim a gente resolve essa situação e determina o valor do A igual a 140, né? E o valor do B igual a 17. Pontos notáveis de um triângulo. Então, quais serão esses pontos? Como que a gente consegue analisar e verificar quais são esses pontos? É isso que nós vamos ver agora. Vamos fazer uma análise dessa representação. O que que eu tenho aqui, ó? Tenho um triângulo ASR, né? Na verdade, um triângulo ABC. Nesse triângulo, eu tenho algumas retas que são e que recebem alguns nomes, como mediatriz, mediana, bissetriz, altura, e cada uma dessas representações recebem um nome específico. O primeiro que nós temos é
o baricentro. O que significa baricentro? É o encontro das medianas. Mas o que significa mediana? A mediana é um segmento que divide o lado em duas partes iguais. Então, essa é a mediana que vai traçar, que é traçada dividindo o lado BC em duas partes iguais. Essa é a mediana E, que divide o lado AB em duas partes iguais. O que significa? Então, essa parte, né, ela é igual a essa. E esse outro aqui é a outra mediana, que também vai dividir esse lado em duas partes iguais. E esse ponto, né, que nós temos aqui no centro é o chamado de baricentro, o encontro da mediana, que é aquele segmento do vértice ao ponto médio, né, que vai dividir o meu segmento oposto àquele vértice em duas partes iguais. O incentro é o encontro das bissetrizes. O que significa bissetrizes? São aquelas retas que vão dividir o meu ângulo ao meio. Então, se eu tenho um determinado ângulo e eu traço a bissetriz, dividindo o ângulo ao meio, o ângulo B, eu traço a bissetriz. O ângulo C, eu traço a bissetriz. Em um momento, as três bissetrizes, elas se encontram. E aqui, o encontro das bissetrizes é chamado de incentro. O outro que nós temos é o ortocentro. O que significa o ortocentro? É o encontro das alturas. Como que eu traço as alturas? Essas alturas ela é formada, né, do vértice, formando um ângulo reto, então um ângulo de 90 graus com a base. Veja, ó, que o ângulo reto, ele é formado com todos os lados do triângulo, tendo então o encontro das três alturas, chamado de ortocentro. E a última que nós temos é o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. E o que são mediatrizes? São retas perpendiculares que vão dividir ou cortar o ponto médio do lado. Então, aqui, ó, eu tenho essas retas que são perpendiculares e aqui elas vão cortar no ponto médio. Então, além delas cortarem no ponto médio, elas também são o quê? São retas perpendiculares, formando aqui quem? O circuncentro. Então, veja quantas são esses pontos notáveis de um triângulo. Então, o circuncentro, o incentro, o baricentro, cada um com a sua respectiva característica. Um relacionado com a bissetriz, o outro relacionado com a mediana, o outro relacionado com a mediatriz. E é importante a gente saber a característica de cada um para saber também como diferenciá-lo. Então, como diferenciar o incentro do baricentro, do circuncentro, porque cada um tem a sua característica específica. Nós vamos fazer agora uma situação problema em que vai ser preciso identificar quem é o baricentro de um triângulo. Vamos construir o triângulo utilizando ali régua, compasso, lápis, caneta e determinar quem são esses qual é o baricentro, porque se eu tenho um triângulo, eu tenho apenas um baricentro por meio de algumas medidas. Vamos ver como. Você deve elaborar uma estratégia para ensinar os alunos a localizar o baricentro e o circuncentro de um triângulo utilizando réguas desgastadas, compassos
e esses em bom estado. Por que eu falo ali réguas desgastadas? Porque às vezes, né, as medidas não estão tão precisas, mas se você tem o compasso, isso ajuda muito. Vamos então construir juntos? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir um triângulo, né, por meio da utilização de régua, compasso e também construir esse baricentro. Na câmara de documentos, a gente vai fazer essa construção juntos. Então, o que é que nós temos aqui? Com esta aqui, substituindo, né? Então, vamos construir o baricentro desse triângulo. Primeiro, o que eu fiz? Vou tirar um pouquinho o zoom. Ó, eu já construí as 3 medidas do triângulo. 14 centímetros, 12 centímetros e 8 centímetros, ok? Então, ali no quadro, a gente tem essa informação. No quadro, eu tenho as medidas do nosso triângulo, ok? 14 centímetros, 12 centímetros e 8 centímetros. Eu vou começar fazendo aqui na câmara de documentos tendo a base. Então, eu já vou marcar o que aqui? A base com os 14 centímetros. Eu fiz aquela reta auxiliar para nos dar base, né, desse triângulo. E venho aqui e vou marcar, ó, essa medida de 14 centímetros. Marcando aqui, ó, com a abertura do meu compasso. O que eu faço? Vou vir aqui na minha reta auxiliar e vou marcar, ó, vou marcar de um determinado ponto até outro. Então, aqui eu tenho, deixa eu só retomar aqui essa abertura para saber onde é o ponto A. Ó, marquei aqui, deixa eu subir um pouquinho. Então, ó, essa abertura de 14. Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B do nosso triângulo. Eu vou marcar agora, ó, a abertura de 12 centímetros. Então, eu venho com a ponta seca. Então, aqui até a outra ponta do lápis, fazendo essa abertura de 12, ok? Então, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Fiz essa abertura de 12. Vou marcar essa abertura a partir do ponto B, ok? Faço aqui uma marca, porque a gente vai precisar marcar o outro lado do triângulo, que é quanto? 8 centímetros. Então, venho aqui, ó, 8 centímetros. Então, eu vou vir aqui no outro vértice, ó, e marcar 8. Então, agora a gente vai ligar esses pontos, ó. Então, aqui, do B, nesse encontro aqui, ó, das duas marcações que eu fiz, nós vamos ter, então, esse lado medindo 12. Então, aqui eu vou chamar de ponto C. E aqui a outra medida, ok? O que tá pedindo pra gente? O baricentro. O que significa baricentro? É um encontro das medianas. E o que significa essas medianas? É o segmento que vai dividir o lado em duas partes iguais. Então, esse lado vai ser dividido em duas partes iguais, esse lado em duas partes iguais e esse outro lado também em duas partes iguais. Professora, por que você já não marca ali 4, 6 e 7? Vamos fazer com o compasso e ver como que essa medida, ela nos auxilia? Então, aqui, ó, vou fazer uma abertura um pouco mais da metade
um pouco mais da metade, faço uma marcação aí em cima e embaixo, para a gente determinar essa mediana. Faço aqui, ó, no outro ponto, então aqui vai ser a mediana, aqui eu vou ter que traçar um pouquinho mais. Aqui, ó. Então, quando eu ligar esse ponto ao aquele, nós vamos ter a mediana desse lado AC, que vai ser aquela medida que vai dividir esse lado em duas partes iguais, certo? Vamos, então, fazer a mediana do lado AC. Eu vou até deixar meio deitadinho pra gente, ó, traço em cima e embaixo também. Em cima e também embaixo, ó. A mediana do lado AC, então eu venho ali do ponto, ó, até o outro. Traço aqui essa mediana. É muito comum a gente fazer reta pontilhada, tá? Eu tô fazendo essa reta sem ser pontilhada, para a gente conseguir visualizar melhor, até porque nós estamos trabalhando com a câmera de documentos e às vezes só o pontilhado você não consegue fazer essa identificação. Então, aqui, ó. Então, agora é do lado A, B, né? Então, eu vou fazer aqui, um pouquinho mais da metade, aqui, aqui, ó. Aqui a gente vai ter que traçar um pouquinho mais, ficou muito embaixo. Vou diminuir um pouquinho para ver se eu consigo que não passe do papel, ok? Ah, agora deu certo, ó. Aqui e também aqui. Então, vai ser esse e esse. Vamos traçar a nossa mediana, ó. Esse e aquele ali embaixo. Veja aqui, ó. Eu vou colocar com uma outra cor. Virando aqui o nosso triângulo, o que que a gente tem? Essa é uma que vai a nossa mediana, então aqui é a mediana 1, aqui eu tenho a mediana 2 e a mediana 3. Olha o encontro delas onde que tá aqui. Então, aqui nós temos essas três medianas, determinando então o baricentro dessa situação, ok? Então, a gente consegue e é possível construir esse baricentro por meio dessas medianas, que são aquelas medidas que vão dividir esse meu segmento ao meio. A gente consegue fazer essas relações. Chegou a hora de nós falarmos dos polígonos. O que significa polígono? Vamos ver? Polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada com N lados. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de polígonos, ó. O triângulo, o quadrado, um pentágono, um hexágono. Então, o triângulo, ele tem 3 lados, o quadrado, 4, o pentágono, 5, o hexágono, quanto? 6. O heptágono, 7, o octógono, 8, o eneágono, 9 e o decágono, 10. Então, os nomes, né? Os polígonos, eles recebem esses nomes de acordo com a quantidade de lados. Então, triângulo, 3, quadrado, 4, pentágono, 5,
hexágono, 6. E nós temos no quadro uma tabela que relaciona esses lados, né? A quantidade de lados, eu falei quadrado, né? E o quadrado, ele acaba sendo um quadrilátero. Essa quantidade de lados, ó, então nós vimos ali o decágono, triângulo, 3, quadrilátero, pentágono, hexágono. No anterior, o que que eu quis trazer? Eu quis mostrar a figura, a representação desse polígono. E agora aqui nós estamos vendo a quantidade de lados com seu respectivo nome. Hepta de heptágono 7, octógono 8, eneágono 9, decágono 10, undecágono 11, dodecágono 12, pentadecágono 15 e icoságono 20 lados. Então, eles recebem esses nomes de acordo com os seus lados, né? Então, se eu tenho 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, o nome é de acordo com os lados. Nós temos também polígonos côncavos ou convexos. Então, aquela ideia de olhar qual vai ser o que eu tenho que é um polígono côncavo, o que eu tenho com um polígono convexo, nós vamos analisar agora essa situação. Veja. Quando ele é convexo, quando eu traço um segmento de reta, unindo então esses dois pontos quaisquer, e esse segmento, ele está interno nessa região. E esse segmento, né, ele está sempre contido nela. Então, veja, ó, todo contido nela, diferente de quando nós temos um polígono que convexo. Esse segmento de reta, ele não está contido nela. Veja que eu tenho uma parte desse segmento que está fora desse polígono, não está contido nele. Então, convexo quando está contido e côncavo quando não está contido, né, esse segmento em toda a região. E nós temos alguns polígonos que são chamados de polígonos regulares. O que isso significa? Quando eles têm ângulos congruentes e também lados congruentes. Veja, aqui eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Os seus lados, então os seus 3 lados são congruentes e também os seus ângulos internos congruentes. O quadrado é um polígono regular, é um quadrilátero, né? Regular, então é um polígono regular. Um pentágono regular, então, ó, todos os seus lados são iguais, consequentemente os ângulos internos também. O hexágono regular, o heptágono regular. Então, lembre-se, triângulo 3 lados, quadrado 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7. Além de termos ali essa relação dos polígonos regulares, o que nós temos? As diagonais de um polígono, em que essas diagonais, ela é dada por meio dessa relação, ó, que a diagonal, ela é igual n, o que é n? A quantidade de lados, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Veja o exemplo desse polígono. Ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 lados. E foi sendo feita a construção, ó. 3, mais 3, depois mais 5, mais 2, né? Então, em verde ali, 3, 6, 7, 8. Será que tem 8 diagonais mesmo? Basta a gente substituir aqui, ó. Então, vai ser 6 que multiplica 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 3 vezes... Então, deixa eu apagar para a gente fazer novamente. Então, tem 6 lados, né? Então, 6. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, ela tem 9.
né? Então, vamos ver aqui. 9 diagonais, essa figura... são 9 mesmo. Porque aqui, ó, aqui ele ainda tem essa aqui, em azul. Então, são 3 mais 4, 7, 7, mais as duas em verde, 8, ok? Então, temos ali as quantidades de diagonais. E se nós tivéssemos um polígono com 5 lados, quanto que vai ser? 5, aí você faz aqui na relação. 5 menos 3, 2, 2 vezes 5, 10, 10 dividido por 2, 5. Então, se ele tem 6 lados, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9, né? Eita, professora, sua soma ali. Então, as diagonais são de acordo com a quantidade de lados. Veja que um lado é sempre com o vértice oposto. Se eu faço com o vértice na lateral, eu não vou ter uma diagonal, ok? Vamos ver mais informações. Além das diagonais, nós temos o quê? Os ângulos internos e externos de um polígono. A soma dos ângulos internos, ela é dada por meio dessa relação, que a soma ela é igual n menos 2 vezes 180. Lembre-se que o n, ele é o quê? O n é a quantidade de lados. Os ângulos externos, então, AE, ângulos externos. A soma desses ângulos é 360. E quando a gente soma um ângulo interno mais o ângulo externo, quanto que vai ser? 180 graus. Então, nós vimos aí as relações de polígonos. Côncavo, convexo, vimos que eles possuem diagonais, você tem uma relação lá para determinar essas diagonais, assim como a gente tem uma relação para saber a soma dos ângulos internos de um polígono, lembrando ali que o nome do polígono é de acordo com a quantidade de lados. Nós temos uma situação, problema para resolver agora. Vamos ver qual é? Você, ao trabalhar os conteúdos relacionados a polígonos em sala de aula, um aluno perguntou: por que a fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono é esta? Então, por que essa soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180? Bom, a gente precisa explicar por que essa soma ela é igual a 180. E nós vamos construir essa relação juntos, trazendo ali aspectos, né, dessa soma, partindo da ideia do primeiro polígono que nós temos, que é aquele que é a menor quantidade de lados, que são 3. Vamos ver como. E a gente sabe que as medidas, né, dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180. Com isso, a gente vai fazer o quê? Uma generalização. Então, se eu tenho um triângulo e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então a soma dos ângulos de um triângulo é 180, eu posso escrever 180 vezes 1. Como que eu posso pensar o 1, né? O triângulo não tem 3 lados, então 3 menos 2 eu tenho aqui recaindo nesse 1. Para eu formar um quadrilátero, eu posso juntar 2 triângulos. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 vezes 1, a soma dos ângulos internos de 2 triângulos é quanto? 180 vezes 2. E veja que os 2 triângulos, ó, juntos formam um quadrilátero. E eu também posso escrever pensando que o 2 é quanto? 4 menos 2. Vamos pensar agora para um pentágono. Pentágono tem quantos lados? Então, eu posso somar
quantos triângulos? 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, se eu estou pensando em 3 triângulos, a soma dos ângulos internos de um é 180, mas nós temos 3. Então, eu multiplico por 3. Nós podemos pensar o 3 como sendo 5 menos 2. Então, eu pensei lá, 3 menos 2, 4 menos 2 e 5 menos 2. Cada valor desse, então o 5, o 3 e o 4, era a quantidade de lados, ó. Então, a gente pode pensar em uma generalização, que é o quê? Quando eu faço a generalização, a soma dessas medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer de n lados é dada por... Se eu substituo aqui o 5, que é a quantidade de lados de um polígono qualquer, menos 2, vezes quanto? Vezes 180. Então, veja que a gente consegue fazer ali essa relação trabalhando com uma generalização. De que forma? Eu parto do mais simples que eu tenho, daquela coisa que eu já sabia que é que é algo que já está posto, como por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A partir disso, eu vou construindo as outras relações com os meus alunos, ok? Nós temos agora um momento de interação, ok? Momento de você colocar a mão na massa. Veja qual é. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20 graus. Quanto mede o menor ângulo? Vamos lá. Então, agora falando de ângulos internos de um quadrilátero. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Bom, eu vou deixar um tempinho para você pensar, fazer essa atividade, me mandar a contribuição que eu retorno corrigindo na sequência. Vamos então resolver essa nossa interação? Veja como. Então, eu tenho ali um quadrilátero que possui aquelas medidas para os ângulos. Na Câmara de Documentos, eu trouxe então essa atividade resolvida, né? Então, veja, nós
vimos que a soma dos ângulos internos é quanto? N menos 2 vezes 180. Eu estou falando de um quadrilátero. Quantos lados ele tem? 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos é quanto? 360. O que eu faço? Eu vou somar todas aquelas medidas, ó. 3x menos 45 é um ângulo, 2x mais 10 outro, 2x mais 15 outro e x mais 20 outro ângulo. Tudo isso é igual a quanto? 360, porque esses ângulos são os ângulos internos. O que eu fiz? Organizei x e valores, tendo então 8x mais 0 igual a 360. 8x é 360, quanto que mede o x? 45 graus. Feito isso, eu substituí em cada um dos ângulos por 45, ó. 3 vezes 45 menos 45, 90. 2 vezes 45 mais 10, 100. 2 vezes 45 mais 15, 105. E 45 mais 20, 65. Quanto que mede o menor ângulo? 65 graus. Então, a gente consegue fazer, analisar por meio de uma relação que nós temos, né? Utilizando esses ângulos internos. Então, se eu tenho os ângulos com uma determinada medida, então se eu tenho x, eu consigo identificar quem é o valor do x e saber quem é o menor, quem é o maior e verificar também que somando todos aqueles 4 ângulos, eles precisam dar 360 graus. Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, né? Vimos vários conceitos relacionados à geometria plana. Vamos recapitulá-los. Falamos de retas e triângulos, então, temos ali algumas retas. O que são retas? É um conjunto de pontos que não fazem curvas e que são ilimitadas e infinitas. Um triângulo, o que é um triângulo? É uma figura limitada por 3 segmentos de retas 2 a 2 e também 3 pontos diferentes, tendo 3 lados e 3 ângulos internos. Os quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados. Vimos ali características de cada um desses polígonos. Falamos de alguns pontos notáveis: ortocentro, baricentro, circuncentro e o incentro. Lembrando lá das mediatrizes, da bissetriz, da mediana, ok? E também falamos dos polígonos, que são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, esses foram os assuntos de hoje. Lembre-se de rever quais são as relações, por exemplo, se eu tenho soma dos ângulos internos, de que forma que eu determino essa soma, né? Se eu tenho a diagonal, então a diagonal de um polígono de 6 lados, qual é a quantidade de diagonais? Então, ele tem ali 9 diagonais. A gente precisa fazer essa análise em cima de cada um desses detalhes, ok? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima.